Documentos tornados públicos revelam que, no final da Segunda Guerra Mundial e ao longo da Guerra Fria, sob segredo, o governo dos Estados Unidos realizou testes militares em populações grandes. No final dos anos 40 e no início dos anos 50, pacientes foram injetados com uma substância radioativa no hospital. O meu pai nunca me contou. Não sabia que lhe tinha acontecido. Soldados foram expostos a radiações para testar o seu desempenho numa guerra nuclear. Nos anos 50, o exército libertou bactérias e químicos no mar, no ar e no subsolo. Descobri que 4 dos meus amigos que viviam do outro lado da rua tinham morrido de cancro. São 4 famílias diferentes. Em 1995, um comitê de aconselhamento presidencial confirmou que durante mais de 30 anos, centenas de milhares de americanos participaram involuntariamente em experiências com seres humanos. It is a very, very important piece of America's history, and it will shape America's future. Experiências com seres humanos. East Rochester, Nova York, nos anos 30 e 40, é uma cidade operária típica. John Musso, filho de uma grande família canadiana, é um dos que trabalham nos caminhos de ferro. Constrói e repara carruagens. Conhece Rose, casam-se e começam uma família. Ao longo dos anos, a saúde de John piora e é-lhe diagnosticada a doença de Addison, um distúrbio crónico das glândulas suprarrenais que o enfraquece e deixa manchas no rosto. Quando a Segunda Guerra Mundial começa na Europa, pouco muda na vida de John. Não sabe que Strong Memorial Hospital, onde faz os seus tratamentos, faz agora parte do esforço de guerra. O hospital é usado para investigações pelo Projeto Manhattan, a unidade confidencial que desenvolve a bomba atómica. A equipa Manhattan funciona neste edifício de segurança máxima que se encontra diante do hospital. Apenas o pessoal autorizado pode entrar. A investigação era determinada apenas pelo Projeto Manhattan. Podia ser determinada pelos cientistas de Rochester ou podia ser o resultado de diretrizes vindas de Los Alamos ou de Oak Ridge, onde se encontrava o médico-chefe. A universidade não tinha a capacidade de ver o tipo de investigação que se realizava aqui. John Musso, como todos os outros pacientes do hospital, não conhece a atividade confidencial do governo e continua a visitar o seu médico para o tratamento de rotina. Em 1945 termina a guerra. À medida que as tropas aliadas libertam os campos de concentração, o mundo descobre as experiências horríveis realizadas pelos médicos nazis com prisioneiros dos campos, experiências cujo resultado era quase sempre uma morte cruel e dolorosa. Era bastante claro que se tratavam de crimes de guerra, de que os médicos nazis podiam ser julgados por homicídio, mas os americanos queriam condená-los não apenas por crimes de guerra, mas por crimes de guerra cometidos em nome da medicina. Quando o Tribunal de Guerra foi criado em Nuremberg para julgar criminosos nazis, foi dada especial atenção aos médicos e às experiências realizadas com seres humanos. O resultado foi a criação do Código de Nuremberg, um conjunto universal de princípios que passou a reger a investigação com seres humanos. O primeiro princípio do Código de Nuremberg, e o mais importante, é que ninguém pode participar numa investigação sem dar permissão, sem haver um consentimento voluntário. Obviamente, as vítimas das experiências nazis não tinham dado o seu consentimento. Nuremberg fez com que o consentimento fosse o princípio básico das experiências com seres humanos. Os julgamentos dos criminosos nazis tiveram pouco impacto em Rochester ou no resto dos Estados Unidos. Assim, a 1 de fevereiro de 1946, um médico que John nunca vira antes, Dr. Samuel Bassett, aproxima-se da sua cama e dá-lhe uma injeção.
John presume que o faz por causa da sua doença de Addison. O Dr. Bassett não explica a razão. Mas a injeção dada a John Musso não contém medicamentos. Trata-se de uma substância radioativa, plutónio. John Musso é um dos 18 pacientes usados como cobaias, injetados com quantidades pequenas de plutónio altamente tóxico. O ímpeto da investigação com plutónio foi mais ou menos o resultado de um acidente em Los Alamos. Um tubo de plutónio explodiu na cara de um cientista e ele acabou por ingerir um pouco da substância. Não se sabia qual seria o efeito nesse indivíduo, mas a toxicidade do plutónio trazia algumas preocupações gerais. Robert Oppenheimer e Louis Appleman, que estavam em Los Alamos, estavam decididos a fazer experiências com seres humanos para descobrir os efeitos. Os estudos com animais eram insuficientes. Os médicos queriam descobrir o que acontecia ao plutónio no corpo humano e observar a sua mobilidade. Os registros dos pacientes não fazem referências a essas injeções. A investigação era ultra-secreta. Não devia ser revelada a ninguém, nem sequer aos pacientes, como sabemos. Com plutónio venenoso a correr-lhe no sangue, John Musso segue com a sua vida. A sua falta de saúde incomoda-o constantemente. Ele lutou sempre para manter o equilíbrio, para combater doenças mais comuns, como constipações e infecções. Era muito difícil para ele fazer isso e pensámos que era por causa da doença de Addison. A 21 de junho de 1973, aos 72 anos, John Musso é chamado ao Strong Memorial e pela primeira vez, 26 anos mais tarde, dizem-lhe que recebeu injeções de plutónio. Pedem-lhe que faça alguns testes, com os quais concorda. Não fala das experiências com plutónio a ninguém. A 6 de maio de 1984, aos 82 anos, John Musso morre e leva consigo o seu segredo. Mas a história não morre com ele. Alguns anos mais tarde, e a vários quilómetros de distância, Eileen Wilson, jornalista do Albuquerque Tribune, investiga documentos que vieram recentemente a público. Estava a folhear os documentos e reparei numa nota de rodapé. Falava de seres humanos que tinham sido injetados com plutónio. Fiquei estupefacta. Não podemos esquecer o contexto em que vi aqueles documentos. Estava sozinha numa cave poeirenta e os relatórios tinham 40 ou 50 anos. Falavam de cães que tinham sido injetados ou que tinham ingerido plutónio, que mais tarde tiveram tumores ou outras doenças e foram sacrificados. Por isso, quando vi a referência a seres humanos injetados com plutónio, pensei de imediato: meu Deus, como puderam fazer isto? O que aconteceu a estas pessoas? Voltei ao jornal e na segunda-feira seguinte disse ao editor que tinha encontrado uma história fantástica. 18 pessoas foram injetadas com plutónio durante o projeto Manhattan. E ele respondeu: é fantástica, mas não te contratamos para investigar isso. Mas Eileen não desiste. Continua a sua investigação nos 5 anos seguintes, devagar e insistentemente. E pede para analisar mais documentos devido à Lei de Liberdade de Informação. Tenho alguns factos e muito poucos documentos sobre a experiência e disseram-me que não tinham mais nada. Mas nessa altura soube por outras fontes que deviam ter imensas informações e que não as partilhavam comigo. Passaram 5 anos e Eileen descobre finalmente o nome de 5 dos 18 pacientes. Um deles é John Musso, de Rochester, Nova York. Eileen procura todos os Mussos de Rochester na lista telefónica e começa a contactá-los.
Conhece um John Musso nessa zona? Teria cerca de 70 anos, talvez 80, quando morreu. Sofria de doença de Addison. Pensa que ele concordará a falar comigo? Tem o número de telefone dele? Fiquei chocado. Não queria aceitar. Acho que fui mal criado porque não sabia de nada. Perguntei se algo assim podia acontecer nos Estados Unidos. Estar assim o meu pai e dar-lhe substâncias. Fui agressivo e disse que não queria participar. Foi um choque tão grande que não conseguia pensar bem. Só chorei. Não conseguia aguentar. O meu pai nunca me contou. Não sabia que tinha passado por aquilo. I just couldn't handle it. See, my father never told me. I never knew that this happened to him. Depois do choque inicial, vem a raiva. E a desilusão e a desconfiança no governo. Roubaram algo ao meu pai. Não sabemos que oportunidades teria, depois da doença de Addison, se não lhe tivessem dado plutónio. Senti que tinha sido enganado. Não fomos à pesca ou caçar tantas vezes como queríamos. Ele não fazia desporto comigo. O meu pai não estava presente. Fui enganado. Pode parecer egoísta, mas não creio que seja egoísta querer estar com o meu pai. Os vizinhos levam-me com eles, mas não era o meu pai. Esse sentimento veio ao de cima. That feeling I just thought about came out. You know, what if? Ninguém sabe ao certo os efeitos que o plutónio teve na vida de John Musso ou na dos outros 18 pacientes. Mas as suas histórias irão regressar para abalar o governo federal. Pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o público americano é atraído pelo fervor da Guerra Fria. Let's face it. The threat of hydrogen bomb warfare is the greatest danger our nation has ever known. Enemy jet bombers carrying nuclear weapons can sweep over a variety of routes and drop bombs on any important target in the United States. The threat of this destruction has affected our way of life in every city, town and village from coast to coast. A corrida nuclear para a criação de uma bomba atómica superior impulsiona a investigação por novas fronteiras e atinge uma nova dimensão nas experiências com seres humanos. Entre 1951 e 1963, os Estados Unidos realizaram 925 testes com bombas atómicas e de hidrogênio, na atmosfera e em locais subterrâneos no deserto do Nevada. Sabe-se, através de documentos governamentais tornados públicos, que cerca de 200 mil militares participaram nesses testes. Entre eles, 3 mil foram objeto de investigação nos locais de lançamento. As Forças Armadas queriam saber como as tropas se iriam portar num campo de batalha nuclear. Quase todos eles eram soldados que seguiram ordens de oficiais superiores. A poucos foi pedido que se voluntariassem. How about radiation? Do you think there's much danger from radiation? Well, radiation is the least of the worries that the men are thinking about. I think most people thought that radiation was the greatest danger, didn't they? Where did they learn different? We were, prior to our instructions here. We received a very thorough briefing before we even came in this close to contact with it. You feel that those instructions have given you confidence in your ability? Very much so. Um desses soldados é o piloto Marine Chuck Brody. Conhecemos-nos em 1948. Eu estava a passar férias em São Francisco com umas colegas de escritório. Fomos jantar ao clube de oficiais. Conhecemos 3 oficiais. Sentámo-nos à volta de uma mesa e havia música. O Chuck convidou-me para dançar.
E houve um clique. Ele pediu-me em casamento nessa noite sem me tocar ou beijar. Disse apenas: esperei toda a minha vida por alguém como tu. Pouco depois, Chuck e Pat casam-se e Pat torna-se a esposa orgulhosa de um Marine. Em 1957, os Estados Unidos tencionam detonar aquela que virá a ser a maior bomba atómica a ser testada na atmosfera com o nome de código Hood. E Chuck estava presente, perto do local da explosão. Ele estava nas trincheiras da frente. Havia oficiais presentes e pilotos. Os responsáveis queriam que todos os seus soldados soubessem que a exposição à radiação era segura, para que pudessem ensinar às tropas que não havia perigo. Ele não me contou nada. Jurou manter o segredo, tal como todos os outros. Disseram-lhes que se falassem dessas experiências seriam culpados de traição. Mas na noite anterior ao lançamento da Hood, Chuck telefona para Pat. Disse: levanta-te com os miúdos às 4:30 da manhã, virem-se para leste e vão ver algo inesquecível. Eu vi a Wood. Vi uma luz forte no céu que desapareceu devagar. Foi a única vez que ele falou dessa experiência. Em 1963, os ensaios nucleares na atmosfera chegam ao fim devido a um tratado de interdição de testes. Os soldados regressam às suas bases e famílias. Com o tempo, muitos começam a ter uma vida civil. Os registros sobre os possíveis efeitos duradouros da sua exposição a radiações mortais são mantidos em segredo, tal como a informação confidencial sobre os resíduos nucleares transportados pelo vento, pela poeira, pelas nuvens e pela chuva que nos anos 50 cobriram os 50 estados. Uma manhã, acordámos e, enquanto usava o desodorizante, reparou num tumor grande que tinha debaixo do braço. Fomos imediatamente ao médico. Os médicos fazem exames que mostram que Chuck sofre de uma forma terminal de cancro chamada linfossarcoma. O médico informa Pat pelo telefone. Não estava preparada, claro. E não sabia o que fazer. Estava sozinha em casa. Tentei descobrir como ia contar aos miúdos. Temos 4 filhos. Como ia contar ao Chuck? Consegui fazer tudo isso. Fomos ao oncologista e começou a fazer quimioterapia. Esteve bastante bem nos primeiros 6 meses, mas depois piorou muito. Morreu devido ao linfoma. Fiquei de rastos, tal como os nossos filhos e a família dele, irmãos e irmãs. Que desperdício terrível. Chuck, que foi exposto à radiação em 1957, morre 20 anos mais tarde. Pat espalha as suas cinzas perto de casa, ao longo desta praia do sul da Califórnia. Antes de morrer, contactou um advogado. Foi nessa altura que, pela primeira vez, o Chuck me falou da exposição à radiação. Com o advogado, Pat investiga a revelação de Chuck sobre a exposição à radiação. Tentar ter acesso a informações confidenciais tornar-se-ia uma batalha difícil com o governo federal. Pat demora anos e passa por vários procedimentos legais para obter os registros militares e médicos do seu marido. Não é a única. Milhares de outras famílias de veteranos atómicos passam anos a pedir que os registros governamentais se tornem públicos, a tentar provar que têm direito a indemnizações. O governo está à espera que morramos todos. A maioria dos homens já morreram.
e para outros falta pouco. Algumas viúvas morreram. Estamos todos velhos. As mulheres não conhecem a história toda. Não há registros. E quando pedem indemnizações por incapacidade, pedem provas. Eles têm os documentos. Nós não os temos. São eles que têm as provas. O medo da guerra nuclear das autoridades militares junta-se mais tarde ao medo de uma guerra química e biológica. E se os soviéticos espalharem bactérias fatais em zonas densamente povoadas? Ou se espalharem químicos invisíveis no ar que matam milhares no contacto? Os superiores tomam uma decisão. São necessários testes. Baía de São Francisco, Califórnia, 1950. Durante 7 dias de setembro, o exército simula um ataque bacteriológico na cidade. Documentos do exército tornados públicos revelam que, em 6 desses ataques, grandes quantidades de bactérias chamadas Serratia marcescens são espalhadas na direção de São Francisco a partir de um pequeno barco da marinha que se encontra na baía. Levadas pelo vento, as bactérias espalham-se numa zona vasta. O exército quer saber até onde podem chegar. Estes mapas do teste, tornados públicos, mostram a dimensão da área afetada. O exército decidiu realizar um programa de teste de vulnerabilidade. Ao longo de 20 anos, entre 1949 e 1969, foram realizados centenas de testes em zonas povoadas para ver se a existência de germes e de certos químicos poderia pôr em perigo uma população grande. O exército espalhou muitas bactérias, embora não fossem tão perigosas como as que seriam usadas em armas. Contudo, as bactérias usadas acarretavam riscos para a saúde. O ataque invisível provavelmente não seria detectado, mas algo corre terrivelmente mal. Alguns dias mais tarde, 11 pessoas são admitidas no Centro Médico de Stanford, em São Francisco. Todas elas sofrem de uma infecção bacteriológica grave. Um dos pacientes, Ed Nevin, morre. Em 1950, quando ele morreu, eu tinha 9 anos. A minha mãe era enfermeira e estava a ajudar a cuidar dele. Foi uma doença terrível. Tinha febres altas, arrepios e alucinações. Foi uma infecção muito grave. A infecção por Serratia marcescens é tão invulgar que os médicos e cientistas do hospital, que 3 deles se juntam e escrevem um artigo científico. Na altura, os médicos não sabem que o exército realizou um teste com o mesmo tipo de bactéria poucos dias antes. O artigo científico é publicado em outubro de 1951 no Jornal da Associação Médica Americana, que é lido por um grupo restrito. Contudo, o exército vê o artigo e um grupo de 4 cientistas militares revê o caso. Alguns meses mais tarde, chegam à conclusão estranha de que a bactéria do exército e a bactéria que causou as infecções no hospital não são da mesma estirpe ou natureza e que, aparentemente, a relação foi apenas uma coincidência. Foi muito inesperado. A história é revelada apenas 25 anos mais tarde. Levei o jornal do dia 22 de dezembro de 1976 até à estação. Estava a ler a primeira página com algum interesse devido ao meu trabalho de advogado.
Falava de um teste realizado em 1950, em São Francisco. Fiquei surpreendido, mas relutante. Sou advogado e quase nada me surpreende. Foi a minha reação dos 35 anos. Virei a página e fiquei chocado ao ver a foto do meu avô. O artigo dizia que ele tinha sido o único a morrer devido ao teste, que morreu de Serratia marcescens, a bactéria que foi espalhada no ar. Nevin consulta a família e decide levar o governo federal a tribunal. O julgamento começa a 16 de março de 1981, mais de 30 anos depois do acontecimento em causa. Para mim, a base do nosso caso era que o povo americano não pode ser usado como cobaia. Neste país, durante a Guerra Fria, olhávamos para a União Soviética e para os países da Cortina de Ferro com desdém e superioridade. Para mim, o pior foi a descoberta terrível de que não éramos melhores do que eles. 3 meses mais tarde, a 20 de maio, o meritíssimo juiz Conti decide contra os Nevin. Conclui que a decisão do Exército de realizar testes se enquadra na exceção de função discricionária, que dá imunidade ao governo dos Estados Unidos em processos judiciais dessa natureza. Mais tarde, o Supremo Tribunal mantém essa decisão. Para ganhar, teria sido necessário ultrapassar várias centenas de anos de tradição de imunidade governamental, que em Inglaterra se refere ao rei. Existiam ainda vestígios disso na lei americana, com a nossa forma de governo. O juiz percebeu que não podíamos ultrapassar a proteção especial do governo. Não podemos processar o governo nestes assuntos importantes segundo a doutrina de imunidade. Assim, para ganhar o caso, teria sido necessário ultrapassar isso. São Francisco não é a única cidade afetada por uma simulação de ataque biológico. Documentos tornados públicos mostram que, 2 anos mais tarde, um teste semelhante, mas muito maior, foi realizado em Minneapolis. Esta é a casa onde cresci, na esquina da rua 29 com a Clinton. A escola fica a cerca de 1,5 quarteirão atrás de mim. Brincava no recreio. Os meus amigos eram todos do bairro. Era um bairro de classe média e trabalhadora. A maioria das nossas mães ficava em casa. Eram típicas donas de casa dos anos 50. Os nossos pais trabalhavam. Passávamos os dias em casa uns dos outros a correr como crianças. Era um bairro muito agradável e seguro. No verão de 1952, o Exército transformou este ambiente seguro num local de testes, ao simular um ataque com armas bacteriológicas. Durante um período de 3 meses, das 8 da manhã à meia-noite, centenas de militares espalharam nuvens de sulfito de zinco e cádmio sobre Minneapolis. O sulfito de zinco e cádmio é um material totalmente sintético. Foi criado de propósito para este tipo de experiências, porque era completamente diferente de tudo o que circulava no ar. O pó é espalhado através de carrinhas na rua e de latas colocadas nos terraços de zonas comerciais e residenciais. Depois, o Exército verifica se viaja e onde aterra. Ninguém está imune à exposição a partículas de sulfito de zinco e cádmio. E a escola básica de Clinton, que já não existe, mas que era semelhante a esta escola, é um dos alvos do Exército dia após dia. Em 1977, a KTCA, uma estação de televisão pública de Minneapolis, revela a história dos testes do Exército e centra a atenção na alegada taxa elevada de problemas de saúde na escola de Clinton. A minha primeira reação foi de descrença. Pensei que não podia ser verdade. Neguei tudo durante meses. Durante esse período, estava decidida a descobrir tudo o que podia sobre o assunto. Não é a única.
Pouco depois, seguem-se audições públicas. Muitos vêm ouvir os depoimentos e os peritos. Diane começa a recuperar as suas memórias. Lembro-me vividamente de estar numa fila na sala de música. Estava um senhor de idade sentado numa cadeira com uma luz na mão que passava pelo nosso corpo por cima da roupa. Comecei a contactar os meus colegas de escola e fiz uma lista das doenças. Atingi o fundo quando descobri que 4 dos meus amigos que viviam do outro lado da rua, na Avenida Clinton, tinham morrido de cancro. Eram 4 famílias diferentes, sem qualquer ligação em termos de saúde. Morreram no espaço de um ano no início dos anos 80, com cerca de 40 anos. Pensei que não podia ser uma coincidência. Durante a sua investigação aos documentos tornados públicos, Diane descobre que os médicos do exército voltaram à escola de Clinton no ano seguinte, 1953. Encontrou uma taxa elevada de asma, problemas respiratórios e alguns casos de pneumonia. Um relatório do Departamento de Saúde do Minnesota também mostrou que, nesse mesmo ano, a taxa de mortalidade infantil em Minneapolis é invulgarmente alta. As causas listadas são pneumonia e outros problemas respiratórios. A toxicidade do sulfito de zinco e cádmio é quase desconhecida hoje em dia, tal como nos anos 50. Se manteve o seu estado natural de sulfito de zinco e cádmio, era provavelmente pouco tóxica para as pessoas e para o ambiente. Mas não sabemos como o sulfito de zinco e cádmio é afetado por bactérias e outros agentes. Se fosse alterada, é possível que se tornasse muito mais tóxica do que o sulfito de zinco e cádmio puro. Atualmente, não existem provas conclusivas de que o sulfito de zinco e cádmio seja responsável pelas doenças dos alunos da escola de Clinton. E o exército continua a afirmar que o químico usado para o simulacro é perfeitamente seguro. Não foram prestáveis, não ajudaram. Negaram por completo o uso da luz. Continuei a insistir que tinha vários relatórios de grupos de alunos que se lembravam do mesmo. Depois, o exército admitiu a existência. Desde o início, coube a nós descobrir o que aconteceu e confrontar o exército. E ainda estamos à espera dos relatórios médicos que pedimos há 6 anos. A convicção do Departamento de Defesa de que se trata de um material perfeitamente seguro é demasiado simplista. Não temos qualquer informação sobre os possíveis efeitos a longo prazo deste material em particular. Penso também que o ponto de vista do público exposto a este material e a sua ansiedade não foram analisados eficazmente pelas agências governamentais. Have not been addressed at all effectively by our government agencies. Alterou por completo as recordações que tinha da minha infância, que pensei serem idílicas, de classe média americana. Saber que esses testes foram realizados na minha escola foi um grande choque para mim. Após os testes de São Francisco e Minneapolis, o exército realiza outro teste para descobrir como a bactéria se porta no subsolo. O alvo é o metropolitano de Nova York. Durante 3 dias, no verão de 1966, agentes do exército à paisana simulam um ataque bacteriológico com quem se dirige para o trabalho na linha do metro da Broadway. Nas suas malas, os agentes transportam lâmpadas que parecem normais, mas que contêm uma bactéria chamada Bacillus subtilis, variante Niger, um micro-organismo não tóxico.
Os agentes entram na estação de metro e esperam pela confusão na chegada de uma composição. Quando o metro chega à plataforma, os agentes abrem discretamente as suas malas, atiram as lâmpadas e deixam-nas cair ao chão, libertando a bactéria no ar. Ao contrário de São Francisco e Minneapolis, não há relatos imediatos de doenças após a contaminação. Podemos presumir que algumas pessoas ficaram doentes, mas não foram muitas. Além disso, o número de doenças graves foi provavelmente mínimo, talvez nulo. Não sabemos, porque ninguém foi monitorizado. Quantos americanos foram contaminados no mar, em terra e no subsolo ao longo destes 20 anos? Terá havido testes semelhantes mais tarde? É difícil de saber. Muitos pormenores continuam secretos em documentos confidenciais do governo. Não sabemos o número exato, mas milhões de pessoas, num momento ou outro dos anos 50 e 60, inalaram agentes químicos ou biológicos espalhados pelo exército. No final dos anos 70 e durante a década de 80, o Congresso realiza audições e pede que mais documentos sejam tornados públicos para tentar saber mais sobre os possíveis riscos. A história de John Musso e dos outros 17 pacientes injetados com plutónio no final dos anos 40 é finalmente conhecida. Em novembro de 1993, após 5 anos de investigação, o Albuquerque Tribune publica a história de Eileen Wellsome na primeira página do jornal. Quando o primeiro artigo foi publicado, esperava receber vários telefonemas. Pensei que era tão escandaloso que as pessoas me iam telefonar. Não recebi um único telefonema. A história só se tornou famosa quando Hazel O'Leary a mencionou numa conferência de imprensa em Washington, D.C. Gostava de dizer que tive conhecimento destas experiências. O que penso saber deste processo, que envolve 18 cidadãos do nosso país, deixa-me chocada e muito triste. Se de facto o governo tinha sido responsável, se for a causa aproximada de perigo para a vida de um dos nossos cidadãos, devia ser julgado e as pessoas compensadas. A primeira vez que disse estas palavras, causei uma tempestade. Não sabia que iam considerar essa ideia bizarra para um responsável do governo. A declaração de O'Leary é tão invulgar que a comunicação social divulga a história e o Departamento de Energia é bombardeado com milhares de telefonemas todos os dias. O'Leary dá início a uma investigação interna do Departamento de Energia. Não é uma tarefa fácil. É preciso rever milhões de documentos dos arquivos governamentais e de armazéns espalhados pelos Estados Unidos. Muitos deles continuam confidenciais. O'Leary fala do assunto com o presidente Clinton e, em 1994, organiza um comitê de aconselhamento presidencial que deverá analisar as experiências humanas com radiação. O comitê não investiga os testes bacteriológicos e químicos. Após um ano de trabalho intenso, o comitê entrega o relatório ao presidente. O trabalho deste comitê deverá servir para que, daqui a 50 anos, não seja necessário criar outro comitê presidencial para investigar alegações de abusos em testes com cobaias humanas. O relatório revê a história das experiências com seres humanos e investiga padrões éticos, mas não satisfaz as expectativas das vítimas. No fundo, o comitê disse que as experiências eram erradas, mas que ninguém era culpado. Não consideraram um médico ou uma instituição culpados. E quanto à comunidade grande de pessoas que foram abusadas e usadas com falta de ética nessas experiências, o comitê recomendou que apenas as famílias dos pacientes de plutónio
fossem indemnizadas. Tivemos um relatório com boas informações, mas as famílias das pessoas que sentem terem sido usadas nessas experiências ainda não tiveram acesso aos documentos. Creio que se estivesse do outro lado sentiria o mesmo. Sobretudo porque tudo isto começou com expressões de ideais da minha parte, da parte do presidente dos Estados Unidos e de Ruth Faden, presidente do comitê. Fizemos demasiadas promessas porque fomos ingênuos e não sabíamos que o governo não podia e não sabia como as cumprir. Fomos todos muito ingênuos. This morning I signed an executive order instructing every arm and agency of our government that conducts, supports or regulates research involving human beings to review immediately their procedures. Alguns procedimentos já foram postos em prática. There really aren't any serious risks to the study. A lot of people may have a tickling or a gagging. Os médicos que realizam essas experiências têm de explicar pormenorizadamente a natureza do estudo e obter um consentimento escrito do paciente. Hoje é tudo muito diferente. Na verdade, a nossa instituição não aceita qualquer tipo de investigação secreta ou confidencial. Também reservamos o direito de publicar qualquer investigação nossa. Comitês éticos são criados em centros de investigação médica para discutir abertamente e aprovar experiências com seres humanos. Se ao realizar uma experiência grande proposta pelo governo for necessário pôr em causa o bem-estar de um indivíduo, nunca seria aprovada. So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. Com o que aprendi sobre a investigação médica, sobre a natureza humana e sobre o governo federal, dentro de 50 anos, os jornalistas vão escrever sobre experiências pouco éticas, realizadas nos anos 90. Penso isso porque os seres humanos são seres humanos. E haverá sempre algumas pessoas que ultrapassam os limites. Quem faz algo presumindo que é secreto e que continuará secreto, tem de saber que, mais cedo ou mais tarde, a verdade será revelada. Acabaremos por descobrir. Ao fazer algo, compreendam que pode não ser hoje, amanhã ou no ano seguinte, mas os registros históricos acabarão por ser conhecidos e vamos saber o que fizeram. Pim Pam Pum, produção audiovisual.